noite para você. Boa noite, está na hora das notícias do nosso estado. E a gente começa hoje com uma ação da Polícia Civil que prendeu uma quadrilha suspeita de sequestrar gerentes de bancos em várias cidades mineiras. De acordo com as investigações, esse é um dos maiores grupos que atuam neste tipo de crime. O bando era procurado pelas polícias de São Paulo e do Paraná. José Carlos Salles Santos, de 39 anos, Marcos Oliveira Soares, de 44, Elmo Ferreira dos Santos, de 39, e a esposa dele, Ângela Maria Ciarelli, de 38 anos, são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha de roubo a banco, que sequestraram a família de um gerente em Três Corações e conseguiram roubar R$1.800.000. A partir do roubo ao Banco do Brasil em Três Corações, de onde levaram R$1.800.000, a Polícia Civil do local, mais o DEOESP, iniciamos as investigações buscando apurar o crime. E da prisão do Ayrton em São Paulo pelo DEIC, por envolvimento no roubo a uma transportadora de valores, nós avançamos mais na investigação. A quadrilha estava sendo investigada desde 2014. Crimes semelhantes foram cometidos por eles em cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e o último aqui em Minas Gerais. Em 7 assaltos, o montante roubado chega a R$5 milhões. Desde 2014, eles começaram ações criminosas idênticas a essa, conhecida como sapatinho, onde a família do gerente do banco ela é pega como refém, uma forma de coação para que o gerente franqueie e facilite a entrada de membros da quadrilha no banco e faça a retirada do dinheiro como se fosse uma situação rotineira. Então já são 7 eventos, 7 roubos nesse mesmo estilo. Um dos suspeitos preso é dono de uma pousada na cidade de São Tomé das Letras, também no sul de Minas, e foi quem abrigou os integrantes do grupo antes e depois do crime. Às 4 horas da manhã, esses pais foram levados ao cativeiro e por volta das 6h30, 7 horas da manhã, após se travestir, né, de roupas para se passar por um auditor, foi em companhia do gerente até a agência, onde então se iniciou o assalto. As investigações mostraram ainda que o grupo era extremamente organizado. No crime em Três Corações, eles passaram cerca de 3 semanas monitorando a vida do gerente e dos funcionários da agência bancária. É uma quadrilha que age, entre aspas, de uma maneira educada, né, para com as suas vítimas. Ele chega a passar as roupas, enfim, tomar um banho e foi todo produzido para que tudo dê certo, para que o seu plano dê certo. Com os suspeitos, a polícia encontrou carros, armas e cerca de R$26 mil em dinheiro. A Polícia Civil acredita ter desarticulado uma das maiores quadrilhas de roubo a banco do país. E as investigações continuam na tentativa de identificar e prender o restante do bando. Um tremor de terra atingiu parte da região metropolitana de Belo Horizonte na manhã de hoje. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo informou que o abalo atingiu 3,7 graus na escala Richter. O epicentro foi na cidade de Esmeraldas, mas pôde ser sentido em um raio de 100 quilômetros. Moradores acordaram assustados. Estava lá de fora fazendo café num fogão que tem lá fora, né? Embaixo de um telhadozinho lá. Você pegou... Eu falei, você vai cair, deixa eu sair daqui. Saí pra lá, achei que tinha caído, eu falei, não, você tá tremendo na terra mesmo. De repente a porta e a janela batendo. Batendo na cama, né? A gente vibrando na cama assim, ó, parecendo que tava, né, mexendo mesmo. Dona Maria diz que foi tudo muito rápido. Mas foi um tremor, foi tremendo, mas rápido, passou rápido. Eu tava deitada, mas a cama tremeu toda assim, ó. Quem mora por aqui se lembra de outros tremores. Já tremeu, muitas vezes. A minha casa mesmo é rachada de tremor, né? Antigamente tremia demais, uns tempos atrás. O abalo registrado às 6h20 da manhã chegou a 3,7 na escala Richter, com epicentro na cidade de Esmeraldas, a 40 quilômetros da capital mineira. O tremor foi o maior na região desde 1992, quando a Universidade de Brasília começou a monitorar eventos na área. O que aconteceu foi a movimentação de uma falha, né? Ou seja, duas partes da crosta lá naquela região que se movimentaram e geraram uma tensão que liberou a energia, né, referente àquela tensão. O tremor não deixou feridos nem provocou maiores estragos, mas foi sentido por moradores de pelo menos 13 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte.
Moradores temem que o fenômeno se repita e possa provocar consequências graves. A gente está sempre com medo, né? Acontecer igual a gente vê para lá, né? Os Estados Unidos, que os desabamentos, racha, cai tudo, mata muita gente. O prédio e a rua onde mora o senador Antônio Anastasia, aqui em BH, foram pichados. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Pois é, esses manifestantes fizeram um protesto em frente ao prédio que fica no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte, onde mora o ex-governador de Minas Gerais e atual senador pelo PSDB, Antônio Anastasia, que inclusive é o relator da comissão, do impeachment aí da presidente Dilma Rousseff. Bom, as imagens não mostram claramente, mas no muro do prédio foi pichada a frase com tinta azul, PSDB golpista. E no asfalto foi escrita a frase com tintas vermelha e preta, Anastasia golpista. Hoje pela manhã, essa palavra golpista amanheceu riscada e no lugar foi escrita a palavra herói. Bom, sobre esse ato, tanto o senador Antônio Anastasia quanto o PSDB disseram por meio de nota que não vão se manifestar em relação a esse ato ocorrido ontem, Dia do Trabalho, inclusive um dia marcado por manifestações, por protestos contra e a favor da presidente Dilma Rousseff. Gisele. Ok, Luciana, muito obrigada pelas informações. E veja daqui a pouco, enterradas as vítimas do acidente com um avião que caiu no Lago de Furnas. E ainda mais de 7 bilhões de reais em moedas sumiram no mercado. Onde será que esse dinheiro todo foi parar, hein? A gente explica logo depois do intervalo. Jornal Band Minas. Oferecimento